Olá pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre grandezas e medidas, especificamente as medidas de massa. Medidas de massa, professora? A gente vai conversar um pouco sobre essa grandeza que está muito presente na nossa vida, né? Que está muito presente no nosso cotidiano e vocês vão entender em que momento. Antes, vocês sabem que eu tenho alguns recadinhos, já vou deixar aí a imagem sugestiva para a nossa aula de hoje, mas vou dar aqueles recadinhos básicos que alguns de vocês, na verdade, já sabem qual é o recado. Você que ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Além de assistir ao vivo, você pode mandar sua mensagem e eu vou receber ao vivo aqui. Professora? Você vai baixar o aplicativo e começar a interagir comigo e com a professora Iris Diana, que está na interação, para me dizer o que vocês estão escrevendo aí, beleza? Eu espero que vocês participem demais. Vocês nunca me decepcionam, mas eu sempre dou uma reforçada, né? E aí, professora? Isso mesmo, professora Kedma. A Amanda está bem participativa, desde a aula da professora Abigail. Infelizmente, a internet não está ok. Entendi. A gente está chegando as mensagens depois. Ela até respondeu todas as palavras acentuadas, ela colocou aqui. Olha que maravilha. E já falou a senhora, a professora Kedma, já está por aqui, Amanda. A Amanda já está aí. Se demorar a responder, mas depois a gente responde, não é isso? Isso, tenham calma, fiquem tranquilos. Tecnologia tem dessas, né? Essas instabilidades. Nem tudo é perfeito, mas perfeita é a nossa interação, né? Perfeito é o momento que a gente passa junto, não é isso? Então vamos aproveitar ele. Eu sei que vocês gostam de participar, eu sei que vocês gostam de interagir comigo, inclusive eu amo essa interação. Não se estressa, eu quero que você acompanhe a aula e caso tenha alguma dúvida, algum comentário, quer mandar um bom dia, boa tarde, boa noite, quer mandar um beijo para a professora, pode. Se chegar, a gente lê por aqui, certo? Mas vamos se apegar, de fato, à nossa aula. Tranquilo? Além do aplicativo, você provavelmente está me assistindo ao vivo pelo canal 22.3 na TV Nova. E além da TV, você também pode acompanhar as aulas do Educa Recife pelo YouTube, canal Educa Recife. As aulas ficam disponíveis para assistirem quantas vezes quiserem. Eita, não consegui acompanhar a aula toda, ou não pegou o comecinho da aula, não teve tempo porque estava fazendo muita tarefa, zero bronca. Vai lá no canal do YouTube e assiste quantas vezes você quiser. Tranquilo? Para me ajudar na interação, para que mais pessoas consigam acompanhar as aulas, Clisman está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, né? A interpretação de Libras. Como a gente chega perto de vocês, né? A partir desse trabalho, a partir dessa equipe. E a produção maravilhosa que garante a transmissão, faz com que eu consiga entrar na sua casa, ainda que seja de longe, né? Então, sem mais delongas, sem mais recados, vamos começar a nossa aula. A gente vai falar um pouco hoje sobre as medidas de massa. Quando a gente fala de grandezas e medidas, a gente pode pensar em medir as coisas. Mas dependendo do que eu vou medir, eu utilizo instrumentos, eu utilizo unidades de medidas específicas. Não é isso? Por exemplo, se eu for medir o meu tamanho, por exemplo, que não é muito favorável, vocês sabem que até pela TV dá para ver que a professora é meio, né, pequenininha, né? Medida de comprimento. Eu teria como medir em temperatura o meu tamanho. Eu poderia dizer que eu tenho 1,53 graus. Não, né? Eu poderia dizer que eu tenho 1,53 horas. Não, né?
para cada medição que a gente faz, a gente precisa saber qual é a grandeza para utilizar um instrumento e utilizar também a unidade de medida específica. E hoje a gente vai trabalhar sobre medidas de massa. Professora, eu não sei o que é medida de massa. Ah, sabe não? Eu vou te explicar. A medida de massa é utilizada quando queremos definir a quantidade de massa de um corpo. Vocês não estão acostumados a escutar esse nome massa. Vocês estão acostumados a escutar a palavra peso. Qual é o seu peso, professora? Ah, meu peso é 57 quilos, por exemplo. Ah, meu peso é 50 quilos. Não é isso? Meu peso. Mas, na verdade, a gente está falando da massa. Professora, e qual é a diferença? Dependendo de onde eu esteja, o meu peso ele pode variar. Vocês já pararam para pensar sobre o porquê do homem ficar no espaço flutuando? Já pararam para pensar nisso? Pois é. Dependendo de onde a gente esteja, dependendo da influência da gravidade, o nosso peso ele varia. Eu estou firme aqui, mas se eu vou ao espaço, provavelmente eu vou levitar. O meu peso será menor por causa da gravidade. Já a massa não. A massa ela não varia. A massa ela é a mesma onde eu estiver. O que varia é o peso. Tranquilo até aí? Por isso que eu disse para você. Vocês não estão acostumados a escutar medidas de massa, porque a gente está acostumado a falar sobre o nome peso. Lógico, por que a gente fala peso? A gente não vive viajando para o espaço, né? Então, a gente tende a utilizar a palavra peso, porque a variação da gravidade ela é pouca, né? Tratando-se da Terra. Mas, se a gente fosse para o espaço, a gente diria que o peso variou. A massa não, beleza? Nas situações envolvendo produtos domésticos como carne, arroz, milho, feijão, frutas, verduras, entre outros, podemos utilizar o grama ou o quilograma, a unidade básica. De acordo com o Sistema Internacional de Medida, é o grama. A grama, de jeito nenhum. Aluna do quinto ano, não fala a grama. Por quê? Porque a grama é do vizinho, meu amor. O grama é a unidade básica estabelecida pelo Sistema Internacional de Medidas. Tranquilo, quinto ano, não vai chegar na padaria pedindo 200 gramas de mortadela. Por favor, você assiste o Educa Recife, você está acompanhando as aulas do quinto ano, então não vai fazer isso. Quando você falar de grama, medida que eu estou dizendo, o grama, masculino, o grama. A grama, você pensa na grama do seu vizinho que precisa ser cortada periodicamente. Tranquilo até aí? Por que eu estou falando que a unidade de medida básica padrão é o grama? Porque a gente tem variações. Quando eu falo, lógico, do feijão, da carne, do frango, do peixe, a gente usa o quilograma. Por quê? Porque dependendo da quantidade, eu utilizando o quilograma, eu consigo equilibrar esse peso. Como assim, professora? Por exemplo, a cada 1000 gramas eu tenho 1 quilo. Se eu tiver 10 quilos, eu tenho 10.000 gramas. A gente não tem hábito de chegar naquela casinha de ração para comprar a comida do cachorro e dizer assim: seu Zé, me dê 10.000 gramas de ração para cachorro. A gente não fala isso. Seu Zé, eu quero 10 quilos de comida para cachorro. Não é assim? Então, dependendo, a cada 1000 gramas, a gente parte para o quilograma. Tranquilo? Ah, e se for 900 gramas. Chegou no 1000,
é 1 quilo, quilograma. Tranquilo? Quando você vai se pesar na farmácia, quando você vai se pesar, está lá, quilograma. E claro, dependendo do que a gente vai medir, a gente varia essa unidade de medida. Falei do quilograma. Mas outro exemplo é o submúltiplo do grama, o miligrama. Miligrama é utilizado normalmente nas composições dos remédios, naquele comprimidinho que você toma quando está com dor de cabeça. Imagina se tivesse, vamos dizer, 100 gramas de dipirona. Você ia dormir a semana toda e ia pegar uma intoxicação. Quando a gente fala de medicamento, a gente utiliza essas medições em miligramas, porque a quantidade é pequena, suficiente para resolver, né, qualquer doença que a gente tenha. Dependendo do que seja, esses miligramas eles são alterados, tranquilo? Mas dificilmente você vai ver remédios em grama, e até existe o dipirona de 1 grama, mas aí já é uma concentração mais forte. Partiu para o grama, em relação a medicamento, já é um pouco mais forte, porque normalmente eles são medidos em miligramas. Já se eu quisesse medir um carro, se você quisesse medir, por exemplo, o ônibus, o peso de um ônibus, você mediria em gramas? Claro que não, né? Você utilizaria as toneladas. Por quê? Porque um ônibus ele tem mais do que 1 quilo. A cada 1000 quilos eu tenho 1 tonelada. Beleza, a gente vai ver, claro, mais para frente, essas variações de forma mais pontual, tá? Aqui eu tenho um exemplo simples, ó, que é a manipulação de um medicamento. Possivelmente. Isso daqui é chamado de balança de precisão. O instrumento de medição, normalmente em gramas, quilogramas e toneladas, é a balança. Dependendo do que eu vou medir, a minha balança ela pode variar, tá? Claro, se você for numa farmácia de manipulação, você vai ver uma balança diferente daquela balança que você vê na farmácia, que você sobe para descobrir quanto você está pesando. Tranquilo? Aqui é uma balança de precisão. Quanto menor a quantidade, ela se chama de precisão por isso, porque a quantidade é bem pequenininha, em miligramas. Aí eu tenho já a balança básica aqui, que a gente vê muito em mercado, né? Quando a gente vai fazer aquelas compras, que a gente deixa o dinheirinho da gente todinho lá, a gente vê essa balança, que é o que a gente pesa as verduras, as frutas, não é isso? A gente tem outro tipo de balança. Essa é medida em quilograma. A de precisão, normalmente, ela mede em miligramas até gramas. Dificilmente ela chega a quilograma. Normalmente é miligrama e grama. Já essa não. Essa é grama e quilograma. Se você colocar, por exemplo, a quantidade dessa substância nessa balança maior, não vai alterar em nada. É por isso que a gente utiliza uma balança mais precisa, mais específica. Aqui é quilograma. A gente consegue ter uma medição em grama e quilograma. Aqui é que a gente utiliza. Essa é residencial, né? Normalmente as pessoas colocam no banheiro. Algumas pessoas compram e botam no banheiro para acompanhar, né? Eita, estou de dieta, preciso emagrecer um pouco, ou preciso variar no peso, porque eu estou precisando por causa da minha saúde e vou comprar uma balança. Existe essa possibilidade, mas normalmente a gente se pesa numa farmácia. Dificilmente uma farmácia não tem uma balança como essa, né? E aqui eu falo das toneladas. Presta atenção na quantidade de coisas que tem para pesar. Vocês acham que eu conseguiria pegar um container desse e colocar na balança da farmácia? Será que seria a balança ideal? De jeito nenhum. Existe uma balança específica para esse tipo de situação. Inclusive eu trouxe. Mais para frente vocês vão ver. Quando estamos fazendo referência a pesos muito grandes, como cargas de caminhões, de trens, de navios e de aviões, utilizamos a tonelada. A gente vê essa balança de tonelada
às vezes quando cruza município, quando cruza estado. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Existe uma carga de eletrodoméstico que uma loja daqui, uma distribuidora daqui de Recife precisa levar a São Paulo. Esse peso, ele precisa ser o mesmo quando sai e quando chega. Isso é uma medida de controle. Então, existem pontos específicos onde esses materiais eles são pesados. O caminhão ele passa por uma balança e é feita a medição. Claro que a gente não vai encontrar numa farmácia uma balança que meça em tonelada. Isso é mais para cargas grandes, tá? É para coisas mais pesadas. Tranquilo? Normalmente a gente vê essas balancinhas convencionais, ou a do mercado ou a de farmácia, que em geral a gente mede as coisas em quilos ou gramas, quilogramas. Que é um exemplo simples, ó, de carga. Isso acontece muito, tá? Muita carga chega aqui no Porto do Recife, por exemplo, e essa carga precisa ser pesada. E existem balanças específicas para isso. Tranquilo? Vamos continuar. Deixa eu só... Olha aqui a balança convencional. Presta atenção, quinto ano. Olha como é mais ou menos a balança que mede em tonelada. A gente não vê isso em qualquer lugar, né? A gente vê em lugares específicos. Você pode ver que a carga ele vai todo aqui e existe uma medição para essa carga. Aí, beleza? Tonelada, ó. Quilograma, balança convencional. Aí eu tenho tonelada. O que é que eu vou medir aqui, ó? Eu trouxe o miligrama e trouxe especificamente as cápsulas, os remédios, como eu tinha falado para vocês. Normalmente, em miligrama, a gente utiliza substâncias pequenas, onde preciso de uma balança específica, porque a quantidade do produto, no caso da substância que vai ser feito o remédio, em pequena quantidade, beleza? Aí eu já tenho, por exemplo, o smartphone, que provavelmente alguns de vocês estão assistindo essa aula agora. A gente vai medir em gramas. Alguém tem um celular de 1 quilograma? Porque se tiver, com 5 minutos de aula você vai estar assim, né? Ou então a mão caindo, porque é bem pesadinho, né? Claro que não. Normalmente os nossos smartphones, eles têm um peso medido em gramas. Aí eu já tenho, ó, eita, queria inclusive um pedaço dessa tortinha. Eu sempre falo que a aula é um docinho, porque eu faço questão de trazer umas coisinhas assim, né? Quem gosta é a produção ama quando eu ponho isso. Gosta mais ou menos, porque dificilmente eu trago a comida de verdade, né? Eu sempre deixo na imagem, que é para deixar todo mundo com fome mesmo. Mas quando eu vou, por exemplo, na padaria comprar um bolo para comemorar o aniversário, inclusive aqui a gente gosta muito de comemorar, viu? Inclusive a professora Iris, vez ou outra, traz uns bolos bem gostosos aqui. E esses bolos, eles são medidos em quilogramas. Isso você pode prestar atenção quando vocês forem no mercado. Quando vocês forem comprar verdura, fruta, comprar um bolinho, você pode ver lá, quilograma. Isso vai ser medido em quilograma. Agora já vê esse elefante enorme. Será que se eu colocasse esse elefante na balança da farmácia, eu conseguiria o peso dele exato? Não, porque eu preciso de uma balança específica que meça em tonelada. Quinto ano, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso, com todos esses exemplos? É que dependendo do que eu for medir, eu vou precisar do instrumento específico e vou precisar da minha unidade de medida correta. É por isso que a gente estuda as grandezas e as medidas. Porque eu não vou colocar esse elefante na minha balança de precisão. Só ele colocando a patinha já quebrou a balança toda, né? Assim como eu não vou pegar um pouquinho de substância do dipirona e colocar numa balança de tonelada. Não vai fazer diferença nenhuma, beleza? E eu já quero a participação de vocês aqui. Comidinhas de novo, né? Claro,
balanceei, né, entre uma comida saudável e outra não, para você me dizer. Eu quero ver se vocês são bons em dedução, certo? Inclusive, eu já vi até programa de televisão que tem um quadro que você precisa ter mais ou menos a ideia do peso de alguns produtos. Vocês já assistiram? Eu já, mas eu sempre erro. A verdade é essa. Eu espero que vocês acertem. Observe estes alimentos. Qual deles tem aproximadamente 1 quilograma? 1 quilo. Será que você conseguiria dizer para mim? Será o ovo? Guilherme, a Isabela e a Amanda tá por aí. Responda, presta atenção. E aí? Tô esperando, hein? Será que é o ovo, professora Iris, que mede 1 quilo? Não, professora. Um ovo? Professora Será um Kedma. ovo de avestruz? Um ovo de ema? Será, minha gente? Aqui eu tô vendo que é um ovo de galinha, esses que a gente gosta de comer no café da manhã. Não, não é um ovo, né, professora? Será que é o ovo? Será que é a maçã? Será que essa maçã tem 1 quilo? Uma maçã, eu tô falando de uma maçã. Será que é a maçã? 1 quilo? Será que é essa fatia de pizza? Eita, imagina uma fatia de pizza de 1 quilo, que delícia. Eu ia me sentar e ficar até meio-dia com vocês na aula de matemática, se eu tivesse uma fatia de 1 quilo. A Amanda já respondeu aqui. E viu? aí? A Amanda disse que é a letra D. Letra D, Letra D. melancia. Corretíssima. Tá vendo quando eu falo sobre a gente precisar diferenciar as unidades de medida? Minha gente, imagina um ovo de 1 quilo. Pensa comigo. Um ovo pesando a mesma quantidade de um saco de arroz. Pesadinho, né? Eu nunca vi um ovo de 1 quilo. A resposta, de fato, é a letra D. E é por isso que vocês estudam as grandezas e as medidas e que penso que estão desenrolados até demais. Eu tenho mais uma. Observe os produtos abaixo. Qual deles pode ser pesado em miligramas? Miligramas. Quem prestou atenção à aula, a professora Kedma, Já identificou, porque a senhora deixou bem claro, Não não foi? foi? Foi. Eu facilitei até demais aí. Letra A, um comprimido, uma cápsula. Letra B, tomate. Letra C, o feijão. E letra D, o mamão. Miligrama. Será que eu consigo no mercado medir os meus tomates em miligramas? Será que eu consigo? Eu tenho uma balança de precisão no mercadinho. Guilherme já respondeu, viu? E aí? Letra A, Guilherme respondeu agora. Foi fácil, né? Foi mel na chupeta, fácil demais. É lógico que quando a gente fala de miligramas, a gente pensa em quantidades pequenas, quantidades menores. E dos itens que temos aqui, a gente tem o comprimido, a cápsula. Presta atenção na bula do remédio. Depois, se você tiver algum remédio, não é para tomar não, em 5º ano, não se toma remédio sem orientação médica, presta atenção nisso. Você pode pegar uma bula qualquer e ler. Você vai ver que a maioria das substâncias estarão lá, mg, miligramas. Os outros itens, claro, a gente vai medir naquelas balanças convencionais, porque esses itens, eles são medidos em quilogramas. Tranquilo? Aqui eu quero ver se vocês estão atentos mesmo. Um pacote de café, como mostra a figura abaixo, possui 250 gramas. Inclusive está caríssimo, tá? Caríssimo. Quantos pacotes iguais a esse são necessários para formar 2,5 kg? Eu disse para vocês no começo da aula que a cada 1.000 gramas eu tenho 1 quilo. 1.000 gramas. Como é que eu vou descobrir? Vamos desenhando os pacotinhos? Ó, se a cada 1.000 gramas eu tenho 1 quilo, eu vou precisar de 4 pacotes, ó.
250 mais 250, 500. 500 mais 250, 750. 750 mais 250, 1.000. 1.000 gramas, que tem a ver com 1 quilo. Equivale a 1 quilograma. Mas ele me falou de 2,5 quilos. Se 4 pacotes valem 1 quilo, 8 pacotes valem 2. Mas eu ainda quero mais meio quilo. Metade dessa quantidade. Mais 2 pacotes. Quantos pacotes eu vou precisar? Olha, na verdade não são 8 não, tá? São 10. Aqui tá errado. São 10 pacotes de café. Beleza? Tranquilo. Para vocês fazerem essa equivalência, vocês só precisariam fazer uma adição da quantidade de pacotes. E pensa, quinto ano, são 10 pacotes aí. Beleza? Tranquilo? Eu vou passar o desafio. Já vou deixar aqui na tela. E já vou aproveitando para agradecer a professora Iris pela interação. Muito obrigada. Estavam aí participando. Por nada, né? Professora Kedma, sempre estarei por aqui, né? Quando precisar, pode me chamar. Certeza. E gostei da participação do Guilherme, da Amanda e da Isabela, que foi quem apareceu hoje por aqui. Os outros estavam muito atentos, né? Eles sempre são atentos. Eu acho que ficam com vergonha, às vezes, de participar. Mas eu espero que nas próximas vocês interajam mais comigo, hein? O desafio rapidinho para vocês registrarem no caderno. A carga de um caminhão é de 4 toneladas. Se já foram descarregados 1.200 quilos, pensa, a cada 1.000 quilos, 1 tonelada. Quantos quilogramas ainda faltam? 280, 2.800, 28 ou 28.000 quilogramas. Eu vou deixar essa com vocês. É a nossa despedida por hoje, mas eu espero contar com a tua participação nas próximas, beleza? Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.